Era para ser uma tarde simples para Otávio. Ele resolveu sair mais cedo da cidade e ir direto para a casa de campo. Não esperava nada diferente. Mas, assim que encostou no portão, sentiu que aquele dia não seria comum. O portão estava arrombado, torto. O estômago dele revirou. Podia ter alguém lá dentro. Ele estacionou devagar, apagou os faróis e agarrou uma chave inglesa que ficava no carro. Empurrou a grade com cuidado e entrou, atento a qualquer barulho. "Tem alguém aí?" chamou, a voz controlada. Ele olhou em volta, avaliando. "Isso não parece normal", resmungou, tentando manter a cabeça fria. "Fica calmo, avalia tudo", falou para si mesmo, pisando leve. Lembrou das câmeras. "Se mexeram nas câmeras?", perguntou no ar, como se a casa pudesse responder. Deu um passo a mais, e num sopro de arrependimento murmurou: "Eu devia ter vindo com segurança." A varanda rangeu sob os passos dele. Otávio encostou na parede, respirou fundo e ficou imóvel por um segundo. Uma sombra correu dentro da sala e sumiu num canto. Ele segurou a maçaneta, abriu a porta com cuidado e avançou 2 passos, o olhar firme. "Ei! Quem está aí?", soltou, sem tremer. "Não me obriguem a ligar agora", avisou, com o celular pronto na mão. Ele sentiu um cheiro estranho. "A casa está toda estranha", comentou, o nariz ardendo. "Tem cheiro de fumaça aqui." Olhou rápido para os cômodos. "Cadê todo mundo?", quis saber, com a garganta seca. O corredor estava escuro e silencioso. Ele ligou a lanterna do celular e apontou para o chão. Um corpo caído ao lado do tapete fez o coração dele disparar. Otávio se aproximou, ajoelhou e checou a respiração. "Acorda, por favor", pediu, tocando no ombro. "Quem fez isso com você?", insistiu, buscando resposta. Viu fita prendendo os braços. "Não se mexe muito", orientou, já pensando em cortar as amarras. "Eu vou te soltar agora." Inclinou o rosto perto. "Consegue falar alguma coisa?", perguntou, tentando enxergar melhor. Mauro abriu os olhos, tonto e assustado. O caseiro tentou falar, mas a fita apertava a boca. Otávio correu até o aparador, pegou uma faca e cortou as tiras, firme. Mauro cuspiu um gemido, levou a mão à cabeça e apontou na direção do escritório, balbuciando. Eles entraram correndo, conseguiu articular, ainda zonzo. "Queriam o cofre, só isso", completou, encarando o patrão. "A senhora gritou muito", contou, com a voz falha. "Eram 2, encapuzados", acrescentou, apertando a têmpora. "Eu tentei impedir, apanhei feio", concluiu, com raiva de si mesmo. Otávio disparou para a porta lateral do escritório. Empurrou a madeira e viu papéis espalhados no chão. Sobre a mesa, um bilhete sujo de terra chamava atenção. Ele leu rápido, os dentes travados. 50 minutos para transferir, repetiu indignado. "Exigem 5 milhões agora", afirmou, segurando o bilhete com força. "Falam do cofre do banco", observou, o olhar fechado. "Ameaçam coisa pior depois", continuou, sentindo o sangue ferver. "Isso está errado demais", resumiu, já tomando uma decisão. Um gemido veio do closet dos fundos. Ele correu até a porta de correr e puxou com tudo. Lívia estava amarrada à cadeira, pulso vermelho. Otávio cortou a corda e a abraçou rápido, sem perder tempo. "Eles estavam muito nervosos", explicou ela ofegante. "Pediram senhas e ameaças", acrescentou, ainda em choque. "Eu falei que você chegaria", soltou, agarrando o braço dele. "Não liga para a polícia agora", pediu, num sussurro aflito. "Eles prometeram voltar já", completou, olhando para o chão, tensa. De repente, o som de passos voltou pelo terraço. Otávio fechou a porta, apagou a luz e apontou a lanterna para as janelas. 2 vultos correram pelo jardim e atravessaram o gramado. Ele não pensou 2 vezes. Saiu pela lateral e perseguiu até o portão de serviço, rápido como dava. "Voltem aqui, covardes!", gritou, a voz ecoando. "Eu vi vocês perfeitamente", rebateu, tentando ganhar tempo. "Anotei metade da placa", comentou, já puxando o celular.
caminhonete prata, cabine dupla. Os passos sumiram no escuro. Vão pagar pelo que fizeram, prometeu, voltando para dentro. Lívia segurava o braço e tentava respirar. Mauro correu à cozinha, pegou gelo e trouxe depressa. Otávio fechou as cortinas, trancou as portas e não enrolou. Discou para a polícia sem hesitar. Eu não quero confusão agora, murmurou a esposa, apreensiva. Eles podem estar escutando tudo, alertou, em voz baixa. Precisamos de ajuda imediata, falou Otávio, direto com a central. Quero viatura na fazenda agora, pediu, passando o endereço com precisão. Ninguém sai até chegarem, concluiu firme. No corredor o sinal de celular falhou. Ele subiu 2 degraus e procurou o roteador, lembrando da instalação. A antena estava caída, coberta de poeira. Otávio atravessou até o anexo, ligou o gerador e restabeleceu a rede. Quem desligou isso aqui? Perguntou, irritado. Cortaram a energia dos fundos, analisou, olhando os cabos. Fizeram tudo com calma, avaliou, já percebendo o padrão. Isso foi planejado com antecedência, concluiu, mais desconfiado. Nada foi ao acaso, carimbou, voltando ao escritório. A polícia confirmou o deslocamento da viatura. Ele passou os detalhes da placa e do horário da fuga. Lívia apontou para o cofre e pediu inspeção, ansiosa. Otávio abriu a pequena porta, examinou a tranca e o batente. Tentaram arrombar, mas falharam, observou tocando o metal torto. A tranca ficou meio torta, reforçou, sem tirar os olhos. Faltam uns documentos aqui, notou, vasculhando as pastas. Levaram pendrive do inventário, alertou, com amargura. Isso não era roubo comum, afirmou, o maxilar duro. O telefone do escritório começou a vibrar sem parar. Otávio atendeu e ouviu uma voz distorcida. O desconhecido repetiu o valor e o prazo, com segurança. Ele ativou o viva-voz e anotou cada palavra, minucioso. 5 milhões. Transferência hoje, exigiu a voz. Nada de polícia. Sem rastreio, repetiu seca. Usa carteira digital anônima, orientou, como se fosse simples. Se não, tudo vai para a imprensa, ameaçou, sem pausa. Você sabe do que falo. Encerrou, cortando a ligação. Uma sirene cortou o silêncio do campo. Otávio abriu o portão lateral e guiou a viatura para dentro. Uma sargento desceu com 2 agentes atentos, sem enrolação. Ele apontou o caminho com a mão firme, conduzindo até a sala. Preciso do local intacto, avisou o sargento Paula, objetiva. Ninguém toca em nada, acrescentou, olhando para todos. Quero ouvir todos separadamente, determinou, sem rodeios. Mostrem onde amarraram vocês, pediu, aproximando-se das cordas cortadas. Vamos colher impressões agora, concluiu, chamando a equipe. A policial examinou as amarras no chão. Checou os nós e franziu a testa. Otávio observou a fita, braços cruzados. Lívia evitou olhar direto para sargento. Isso aqui foi feito rápido, avaliou Paula. Os nós estão muito limpos, comentou, de novo desconfiada. Quase um laço de treinamento, pontuou medindo com os dedos. A cena parece meio montada, afirmou, sem suavizar. Quem amarrou fez curso, fechou, dando espaço para o perito. Mauro mostrou a própria cabeça machucada. Apontou o hematoma com os dedos trêmulos. A policial aproximou a lanterna e avaliou a pele. Otávio viu as marcas recentes e o sangue seco. Levei golpe de taco, sim, confirmou o caseiro, sem floreio. Eles conheciam o terreno, comentou, já mais calmo. Caminharam sem tropeçar no escuro, explicou, lembrando da movimentação. Sabiam onde fica cada coisa, insistiu, convicto. Entraram pela horta antiga, completou, apontando a direção. Otávio subiu ao quarto e foi atrás da maleta onde guardava documentos. Abriu a gaveta com 2 toques firmes. Uma câmera velha escorregou da prateleira alta, bateu no chão e ligou sozinha. Ele pegou o aparelho surpreso. Que câmera é essa aqui? Perguntou, mais para si. Eu nem lembrava deste modelo, comentou, intrigado. Por que estava ligada?
quis entender, percorrendo os botões. Tem gravação recente dentro, notou, abrindo a galeria. Isso pode explicar muita coisa, concluiu, trazendo a câmera para a sala. A filmagem mostrava a sala minutos antes. Otávio viu Lívia andando livre pelo corredor. Mauro apareceu arrumando cadeiras e cordas, estranho demais. Ele pausou a cena e respirou pesado. Isso foi antes de eu chegar, afirmou, o olhar duro. Ninguém parecia em perigo, apontou, sem meias palavras. Estavam preparando alguma coisa, acusou direto. Quero ouvir explicações já, cobrou, encarando os dois. Nada disso está batendo, resumiu, sem elevar a voz. Lívia arregalou os olhos e negou rápido. Mandaram agir assim, juro, defendeu-se, tentando manter o controle. Se eu chorasse apanhava mais, soltou, a mão trêmula. Mauro confirmou, nervoso. Eles ameaçaram voltar armados, reforçou o caseiro. Obedecemos para sobreviver, argumentou, pedindo compreensão. Eu não sabia da câmera, garantiu Lívia, olhando para o chão. Uma caminhonete parou diante da cerca. Otávio reconheceu o carro do irmão pelo barulho. Renan desceu apressado e correu até a varanda. O empresário ergueu a mão e barrou a entrada. Quem te avisou disso agora? Perguntou, direto. Eu não chamei ninguém, lembrou, sem rodeios. Vim porque vi no grupo, respondeu Renan, tentando entrar. Alguém mandou áudio urgente, justificou, numa pressa suspeita. Quero ajudar no que der, acrescentou, evitando encarar o irmão. Sargento Paula pediu os celulares na mesa. Recolheu aparelhos e anotou cada número. Renan entregou o dele com hesitação. Otávio notou as mãos suadas e o olhar perdido, mas não disse nada. Vamos isolar comunicações, explicou a sargento, empilhando os telefones. Quero checar mensagens recentes, avisou sem alarde. Ninguém apaga nada agora, alertou, firme. A análise será imediata, completou, iniciando os procedimentos. Cooperação evita algemas, arrematou, fria. O telefone do escritório tocou de novo. Era a gerente do banco. Otávio atendeu, direto. A funcionária relatou uma transferência agendada suspeita. Ele pediu bloqueio total imediato. Congela as contas agora, determinou sem enrolar. Nada sai sem minha presença, reforçou, secamente. Tem pedido de 5 milhões? Checou, para confirmar. Cancela e me manda o relatório, exigiu, firme. Vou ao banco amanhã cedo, garantiu, encerrando a chamada. Um vizinho apareceu no portão, chamando com respeito. Entrou devagar e pediu licença para falar. Disse ter visto 2 carros de madrugada. Otávio pegou papel e caneta, atento ao relato. Vi uma prata e uma preta, contou seu Nestor. Pararam sem farol aceso, detalhou lembrando bem. Um cara tirou o saco do baú, continuou apontando para a lateral. Entraram rápido pela lateral, repetiu, certo do que viu. Saíram antes do amanhecer, concluiu, coçando o chapéu. Sargento Paula conduziu Lívia até a cozinha. Fez perguntas diretas e marcou os tempos. Otávio ficou à distância, braços cruzados, ouvindo tudo. Mauro varreu os cacos de vidro do chão quieto. Quanto tempo durou cada fase? Perguntou a sargento, objetiva. Quem falou primeiro com você? Insistiu sem pressa. Houve nomes citados ali? Continuou, escrevendo no bloco. Usaram gírias específicas? Quis saber, atenta. Alguma tatuagem apareceu? Fechou esperando detalhes. Renan deslizava pelo corredor, estalando os dedos, inquieto. Ele perguntou do cofre com interesse exagerado. Paula percebeu e anotou discretamente. Otávio fingiu não notar o incômodo do irmão, mas gravou na cabeça. Mexeram no cofre também? Quis saber Renan, tentando soar neutro. Levaram alguma joia daqui? Emendou sem jeito. Tinha dinheiro em espécie? Continuou explorando. Esses caras sabiam bastante, comentou, como quem analisa. É coisa de gente informada, concluiu, disfarçando a tensão. No galpão, o pátio foi vistoriado com lanterna. A equipe encontrou pegadas recentes na terra molhada.
Um painel falso cedeu no canto do chão. De baixo um túnel estreito descia. Aqui tem passagem secreta, apontou Paula, abrindo espaço. Isso não é de hoje, avaliou, vendo as marcas. Existe estrutura de madeira, indicou, mexendo na lateral. Alguém vem usando faz tempo, concluiu, chamando reforço. Preparem corda e máscara, ordenou, objetiva. A escotilha abriu, e um cheiro forte subiu. Paula desceu 2 degraus e iluminou o espaço. Apareceu um manequim com capuz e máscaras penduradas. Em uma prateleira, celulares descartáveis e chips. Otávio arregalou os olhos. Tem muita coisa aqui, comentou a sargento, observando peça por peça. Máscaras de neoprene, pretas, detalhou quase técnica. Chip sem registro, notou, pegando um saquinho. Tem cola e fita por todo lado, somou, ciente do padrão. Isso foi planejado com frieza, concluiu, subindo de volta. Paula voltou, e encarou Mauro em silêncio. Comparou o tamanho da bota dele com a pegada do pátio. O funcionário levantou a perna e mostrou a sola, cheia de barro antigo. Otávio notou semelhanças que não gostou. A marca é muito parecida, observou a sargento sem acusar. Eu trabalho nesse chão sempre, respondeu Mauro, calmo. Pisada larga, como a minha, explicou mostrando a altura. Qualquer um pegaria minha bota, argumentou, pedindo crédito. Não sou bandido, senhora, afirmou firme. O telefone fixo tocou novamente, insistente. Otávio atendeu e ligou a gravação da linha. A mesma voz marcou um novo ponto de entrega. Ele concordou e pediu tempo curto, sem vacilar. Celeiro velho. 18 horas, definiu a voz, seca. Traga a maleta sozinho, ordenou, confiante. Sem equipe e sem polícia, repetiu, ameaçador. Confere a placa do carro, provocou, testando. Qualquer erro, acabou, encerrou, cortando a ligação. A equipe montou uma armadilha discreta no celeiro. Paula posicionou 2 câmeras no alto da viga. Otávio treinou o trajeto e mediu os passos, focado. Mauro espalhou feno para esconder os agentes. Ninguém atira sem ordem, determinou a sargento com autoridade. Quero captura limpa, rápida, reforçou, checando posições. Dinheiro será todo falso, avisou mostrando a maleta. Microfone grudado na lapela, instruiu, fixando o equipamento em Otávio. Se correr, bloqueiem a ponte, completou, distribuindo funções. Lívia pediu para acompanhar discretamente o plano, disse que reconhecia a voz da chamada e poderia ajudar. Paula recusou e manteve a ordem rígida. Otávio concordou sem relutar, encerrando a discussão. Você fica aqui, claro, afirmou a sargento, categórica. Não há discussão hoje, cortou, sem paciência. Isso é perigoso demais, reforçou olhando direto. Obedece e confia no time, pediu, seca. Qualquer passo errado complica, finalizou, deixando claro. Renan circulava pelo pátio, inquieto e calado. Perguntou da maleta com insistência disfarçada. Paula percebeu a ansiedade fora do normal. Otávio anotou mentalmente, atento a cada gesto do irmão. Vai mesmo levar dinheiro? Soltou Renan, tentando soar protetor. Isso pode dar ruim, comentou baixo. Posso dirigir até lá? Ofereceu, com prontidão exagerada. Você não deve ir sozinho, insistiu, com falsa preocupação. Eu cuido da retaguarda, concluiu, olhando para a viatura. Um cão farejador chegou com outro agente. Cheirou carros e rodou pelo galpão. Em seguida, o policial abriu o porta-malas do carro cinza. Havia uma jaqueta molhada, com barro novo. Otávio reconheceu a peça do parente na hora. O que é isso aqui? Ele questionou, virando para Renan. Jaqueta pingando, com barro, descreveu o agente levantando a manga. Cheiro de erva da horta, comentou o policial cheirando. Foi usada hoje cedo, observou Paula neutra. Preciso de explicação agora, exigiu Otávio, não escondendo a decepção. Renan justificou com fala nervosa e curta. Disse que tinha emprestado do funcionário cedo,
que só pegou para testar. Paula anotou e chamou o caseiro. Mauro negou com firmeza e calma. Nunca te emprestei nada, cravou o caseiro. Nem vi essa peça antes, acrescentou com serenidade. Isso estava no seu carro, apontou sem medo. Quer me colocar na fogueira? Rebateu magoado. Eu não caio nessa, finalizou, se mantendo de pé. O computador do escritório apitou com um e-mail novo. Otávio abriu e leu um documento irregular recente. Um testamento alterado, com um novo herdeiro, saltou na tela. Ele arregalou os olhos e chamou a equipe perto. Isso foi assinado hoje, avisou indignado. Tem meu nome aqui dentro, notou, sem aceitar. Mudaram os beneficiários todos, destacou, rosnando. O principal virou um parente, acusou, olhando de lado. É golpe no patrimônio, concluiu, com amargura. Paula reuniu todos na sala grande. Exibiu trechos do vídeo encontrado no closet. Lívia fechou as mãos e respirou rápido. Renan baixou a cabeça. Sem encarar ninguém. Quem explica o ensaio aqui? Perguntou a sargento fria. Por que ajustar a cadeira? Continuou pausando a imagem. De quem é essa voz? Pressionou, apontando o áudio. Tudo aponta para dentro, constatou direta. Chega de mentira hoje, decretou, cansada. O entardecer caiu devagar. Otávio pegou a maleta com notas cenográficas. A equipe se posicionou atrás dos fardos de feno. Ele caminhou até a porta do celeiro, preparado. Vamos começar a operação, informou a sargento pelo rádio. Câmeras todas ligadas, ok, ela confirmou, pontual. Eu sigo o combinado, respondeu Otávio, sem tremer. Ninguém interfere sem sinal, reforçou Paula, firme. Foco total até o fim, finalizou, alinhando os agentes. Um capuz escuro surgiu no vão da porta. A figura estendeu a mão, pedindo a maleta. Otávio encostou a valise no chão de terra e recuou de leve. Paula aguardou o gesto de confirmação, atenta. Deixa aí e sai lento. A voz mascarada ordenou. Sem olhar para trás, exigiu seca. Fica calmo e coopera, aconselhou como se fosse paz. Ninguém precisa se machucar, completou, fingindo controle. Agora volta 2 passos, finalizou, puxando a alça. O capuz puxou a maleta e recuou devagar. Tropeçou em uma corda preparada no piso. A equipe saiu do esconderijo e dominou o sujeito armado, sem tiro. Otávio arrancou o capuz com fúria controlada. É o parente, claro? Soltou o peito em fogo. Fui ameaçado, não é assim, gritou Renan se debatendo. Ninguém me escuta direito, rebateu suando. Ela mandou eu vir aqui, acusou desesperado. Eu só peguei a maleta, insistiu, a voz falha. O preso olhou para Lívia na porta. Ela tentou recuar, mas os agentes a contiveram rápido. Paula pôs as algemas e leu os direitos com calma fria. Otávio encarou a esposa. Um silêncio pesado no ar. Você planejou tudo, confessa, cobrou a sargento firme. Eu precisava de dinheiro urgente, admitiu Lívia já sem máscara. A dívida me engoliu inteira, confessou, cansada. Ele topou sem pensar muito, apontou para Renan, sem piedade. Ia dar tudo certo, juro, murmurou, caindo por dentro. A equipe coletou os celulares do compartimento secreto do túnel. Cruzou mensagens com horários de ligação. O caso apontava para meio ano de tramóia. Otávio fechou os olhos e respirou fundo, tentando não explodir. Tem conversa desde o inverno, relatou Paula virando para ele. Ensaio de rota e horários, acrescentou mostrando a planilha. Falsos alarmes programados, explicou folheando prints. Transferências teste minúsculas, completou, lúcida. Tudo minuciosamente descrito, concluiu, sem prazer nenhum. Mauro se adiantou e pediu licença, sério. Tirou um pendrive do bolso bem guardado. Disse que preferiu gravar por precaução. Otávio se surpreendeu com a iniciativa. Eu filmei por precaução, contou o caseiro. Desconfiava desde a obra, explicou cravando o olhar. Tinha gente rondando sempre, lembrou, firme. Preferi juntar provas primeiro, justificou, simples. Queria proteger a fazenda, finalizou, com modéstia. Paula avaliou o material com calma.
Encontrou Renan recebendo malotes discretos em dates combinadas. Viu Lívia combinando horários na cozinha, voz clara. Otávio confirmou cada local reconhecido, sem contestar. Aqui está a reunião deles, apontou a sargento, na tela. Dinheiro vindo da cidade, explicou mostrando o pacote. Planejamento completo no papel, destacou, encarando os dois. Horários cravados em planilha, reforçou, sem dó. Isso fecha o quebra-cabeça, disse, conclusiva. Renan caiu no choro e falou rápido. Disse que cedeu sob chantagem antiga. Lívia teria ameaçado expor um vício do passado. Otávio escutou calado, sem acenos de concordância. Eu devia ter procurado ajuda, confessou Renan, quebrado. A cabeça ficou fraca demais, admitiu, sincero tarde demais. Ela pilotava tudo isso, apontou pedindo pena. Eu só entrava no final, tentou se reduzir. Nunca pensei que escalaria, concluiu, sem desculpa aceitável. A equipe levou os dois para a viatura, registrou cada objeto apreendido na mesa. Mauro começou a organizar a casa com passos discretos. Otávio passou a mão no próprio rosto cansado. Obrigado por não desistir, disse a sargento olhando de lado para ele. A casa volta ao normal, murmurou Mauro, otimista, sem exagero. A gente cuida do resto, afirmou Paula, guardando o bloco. Foi duro, mas deu certo, comentou um agente, aliviado. Vai ficar tudo registrado, garantiu a sargento, entrando no carro. A gerente do banco ligou novamente para confirmar os bloqueios, informou o travamento completo e alertou sobre a tentativa de fraude. Otávio agradeceu e pediu auditoria aprofundada. O caso seguiu para a equipe de compliance. Obrigada por avisar cedo, disse Clara, eficiente. Isso evitou perda enorme, completou, sincera. Vamos monitorar 10 dias, prometeu firme. Qualquer tentativa dispara alerta, assegurou, sem firula. Conte com nosso suporte, finalizou, profissional. O vizinho voltou tímido, chapéu na mão. Se desculpou pela curiosidade exagerada. Otávio agradeceu a informação da madrugada. Paula despediu o morador com cordialidade respeitosa. Fez bem em aparecer aqui, comentou o empresário, sincero. Ajuda de perto salva, reforçou a sargento. Notou algo diferente, ligue, pediu, deixando o cartão. Amanhã recolhemos mais depoimentos, avisou, em tom calmo. Boa noite para a família, desejou, abrindo o portão. A noite caiu, e o pasto ficou silencioso. Otávio sentou no degrau, e olhou o céu sem pensar em nada. Mauro trouxe café quente e puxou um banco, discreto. A maleta vazia ficou encostada no chão, símbolo do plano que deu certo. Eu devia ter notado antes, desabafou Otávio olhando nada. A rotina me cegou inteiro, reconheceu sincero. Você salvou minha pele, agradeceu, tocando o ombro do caseiro. Não fiz nada sozinho, chefe, respondeu Mauro humilde. Só tive coragem de gravar, completou, sem pose. Sargento Paula voltou e falou em tom mais leve. Recomendou reforço de segurança no perímetro. Otávio prometeu instalar sensores adicionais no dia seguinte. Mauro abriu o caderno e anotou as medidas. Coloque luz com sensor, sugeriu a sargento, prática. Alarme setorizado ajuda muito, orientou técnica. Rotina de ronda noturna, indicou, apontando os horários. Registro de visitas obrigatório, acrescentou, firme. Isso evita a repetição desse caos, concluiu, se despedindo. A viatura partiu com sirene baixa. Seguiu devagar pelo cascalho da estrada. Otávio fechou o grande cadeado do portão. Mauro apagou as luzes e trancou as janelas, uma a uma. Acabou por hoje finalmente, comentou o empresário, exausto. A cabeça ainda dói muito, devolveu o caseiro, tocando curativo. Amanhã será outro dia, falou Otávio, com alguma esperança. Vamos arrumar essa bagunça, prometeu Mauro de pé, sem pressa, mas com firmeza, completou, convencido. Otávio caminhou até o escritório silencioso. Pegou a câmera e guardou no cofre novamente. Um suspiro longo encheu a sala vazia. Mauro ficou de pé, esperando orientação final. Você fica comigo amanhã, decidiu o empresário já planejando. Quero revisar tudo cedo, acrescentou, determinado. Vamos conferir cercas também, alinhou, pensando no mapa. Nada de segredos mais aqui,
afirmou, encerrando. Chega de confiar no escuro, disse com convicção. O relógio marcou quase meia-noite no criado. Otávio desligou o celular e fechou as cortinas. A casa respirou com o vento do campo. Ele se deitou, mas deixou os sapatos por perto. Amanhã a lei continua, comentou baixinho, antes de fechar os olhos. Eu presto depoimento cedo, lembrou, já programado. Documentos vão para o cartório, planejou, mentalmente. O banco revisa transferências, garantiu a si mesmo. Nada mais sai sem assinatura, concluiu, tentando enfim descansar.